Essa história começa tratando o ser humano como um conjunto de compostos químicos que, organizados de alguma maneira, acabam criando um corpo que contém uma vida dentro dele. E é dessa forma que Fullmetal Alchemist Brotherhood consegue entender tão bem a natureza do ser humano e consegue transportar pra gente tanta filosofia e tanta coisa sobre a verdade da vida. Meritíssimos, hoje eu vou falar sobre Fullmetal Alchemist Brotherhood, que é talvez o anime definitivo, na verdade é o anime definitivo sobre a obra da Arakawa, que transpõe tudo aquilo que tem no mangá e é extremamente fiel e tem as melhores adaptações para um anime. E, na minha opinião, é o melhor anime que já foi feito, e não é só por sua qualidade, acho que pelo emocional e por tudo que ele representa pra mim depois que eu terminei ele. Então hoje eu vou falar um pouco sobre a minha relação com esse anime e sobre toda a sua importância e por que mais pessoas deviam assistir essa obra. Se vocês já viram o vídeo anterior, vocês já sabem mais ou menos do que se trata o universo. A história começa do mesmo ponto, são os irmãos Elric que tentam utilizar a alquimia para trazer de volta sua mãe à vida. Eu não vou repetir muito o que acontece na trama, então nessa primeira parte do vídeo eu vou falar no que ele peca e depois no que ele acerta mais do que no clássico, e depois eu vou falar um pouco sobre toda a filosofia da obra como um todo e por que tem todo esse prestígio em torno de Fullmetal Alchemist Brotherhood, que ele foi eleito pelo público japonês o melhor anime já feito até hoje. Bom, esse aqui é um consenso em geral dos fãs que o começo de Fullmetal Alchemist Brotherhood é meio corrido demais, porque eles já partem da premissa que o público conhece a história, então eles não vão dar tanto foco no começo, naquela parte da Nina, e até na parte da história do Hughes ali, como que ele vai descobrindo a verdade, toda a rolê do governo ali, então eles partem de uma forma mais acelerada, então você não tem uma introdução muito boa no universo da alquimia. Você tem que ver pelo menos a primeira temporada do anime clássico pra estar familiarizado com tudo que acontece ali. Mas passado até o episódio 9, mais ou menos, que não chega a ser ruim, mas fica difícil identificar com aquela história. Depois dos primeiros 9 episódios, quando começa a parte mais original, que você não viu ainda se você não leu o mangá, aí deslancha, aí você já vai estar num terreno totalmente novo, que você não conhece nada, e as surpresas vão começar a vir de uma forma bem bombástica, aí você já vai ver a força que a história tem. E só pra pontuar bem isso, o episódio da Nina, que aqui é só um episódio, no anime clássico são 2 episódios, então lá a carga emocional que tem nessa trama é muito mais forte, e o clássico sim tem uma carga mais triste do que esse, pelo menos no começo, mas pra você entender bem a história seria bom ver pelo menos a primeira temporada do clássico e depois já partir pro Brotherhood pra você entender tudo que a obra pode ter de potencial. E uma outra coisa que pra mim pecou um pouquinho foi ainda nesses 9 episódios, que é a resolução do arco do 5º laboratório, que no anime clássico, que é o fechamento da primeira temporada, é muito mais forte, porque tem uma relação dos homúnculos com o Ed, eles explicam melhor do porquê que o Ed é tão importante pra eles, só que aquela coisa do Ed entender o que é a Pedra Filosofal é muito melhor no anime clássico, e aí sim, passado esses 9 episódios, a relação dos irmãos Elric com a alquimia e a Pedra Filosofal começa a ter um foco maior, e você começa a se identificar muito mais com essa busca que eles vão ter. Agora já partindo pros pontos fortes, não preciso nem falar que essa animação ela é muito mais bem feita, as cenas de ação são muito mais imponentes, e falando especificamente das lutas, você consegue sentir um peso muito forte em cada uma delas, porque não é que nem os animes de ação em geral, que tem protagonistas super poderosos, com uma resistência sobre-humana, não. Aqui são pessoas que só aprenderam a usar alquimia, são como se fossem mágicos, só que tem uma resistência corporal normal. Então, por exemplo, o Ed tá lutando contra o Scar numa cena, o Scar dá um soco no chão, sobe um monte de pedra, uma pedra corta a testa do Ed. O Ed fica meio tonto porque começou a ter um sangramento. Você não vê isso no anime de ação. É uma coisa que aproxima muito você do que tá acontecendo ali e te dá mais peso porque é mais real. Então você fica apreensivo toda vez que alguém vai lutar e você fica sentindo, porque nem mesmo os vilões, que são os homúnculos, eles têm uma resistência maior, só que eles não são imortais. Você fica meio sem saber quem que vai morrer, o que vai acontecer em cada luta. E uma coisa que eu gostei muito no novo anime foi o humor. As piadas aqui, elas encaixam muito melhor, por mais que tenha alguns momentos que possam soar que é exagero, só que não é exagero. Você vai ver que esse tanto de piada, esse humor que eles criam ali entre os núcleos, funciona muito bem para criar a identidade do público com os personagens. O humor aqui é muito melhor, tanto as piadas quanto as gags visuais, que fazem o anime ter uma vertente maior de emoções que vai te transmitir. E agora falando do drama, que é o espectro que mais deslancha nesse anime, você não sabe o que vai acontecer depois desse começo do anime, você já não tem noção de quem que vai morrer, do que vai acontecer, qual que vai ser a busca de cada um. E uma coisa que me surpreendeu muito foi que todos os vilões ali, os homúnculos, que são os 7 pecados, você vai entender o porquê deles terem esses nomes. Véi, você consegue ver o porquê de cada um agir daquela forma, é como se fosse uma coisa da natureza deles, só que ao mesmo tempo eles sabem do que eles são, eles não querem às vezes ser daquele jeito, só que eles são,
religião, então tem uma contradição muito forte aí, e todo personagem tem uma motivação muito plausível pra estar fazendo o que ele tá fazendo. Então, essa grande gama de sentimentos que cada um vai ter, ela acaba abrindo muitos leques, só que ela culmina muito bem num final que é muito coerente. Você consegue ver por que o drama de cada um levou pra aquele caminho final ali. Você consegue ver por que cada personagem foi inserido em tal ponto da narrativa. Os homúnculos são muito melhores aqui. Eu já falei desse negócio de explorarem o lado dos pecados que eles carregam em si. Por que o preguiça é o preguiça? Por que o gula, na verdade, ele é mais fácil de representar. Só que a inveja, o ganância, você consegue ver o porquê de cada um ter esses nomes. Só que o pai, eu acho que é um dos melhores vilões ocultos que eu já vi em narrativas em geral, não só em animes. Porque ele não chega a aparecer tanto assim, o tempo de tela dele é bem curto, mais pro final que ele se revela mesmo. Só que a forma como ele transporta os personagens pro perigo, a forma como ele acaba conduzindo, sendo essa ameaça que tá por trás de tudo, tá tramando um monte de coisa, faz tanto sentido, e o plano dele é tão forte, tão bem arquitetado, que você só consegue sentir admiração por ele no primeiro momento, porque ele realmente tá se dedicando por um objetivo que não chega a ser tão nefasto assim. Os meios que ele tá empreendendo, sim, são bem ruins, só que o que ele quer buscar, ao mesmo tempo que pode parecer uma coisa egoísta, uma coisa errada, se for pensar bem pelo que ele é, da onde que ele veio, por ser uma coisa derivada do ser humano, faz muito sentido. Só falando de um outro núcleo que eu achei que foi muito melhor explorado, que foram as quimeras. No anime clássico, as quimeras, no máximo que você sente de empatia por elas é o núcleo do ganância, ali, as quimeras que seguem ele. Só que aqui, a imponência que cada um tem, os poderes de cada um, você consegue ver por que elas foram criadas, e o conflito que é um ser humano tá misturado com um outro ser vivo, com um animal. Acaba que nenhum personagem fica jogado de escanteio, todo mundo tem o seu devido foco ali. E agora falando mais da região ali onde se passa o anime. É uma região meio fictícia ali entre o que seria a Europa e a Ásia, ao leste, que é a Amestriz, é o país principal. É um país que, por ter despontado na alquimia, por um motivo que vocês vão descobrir mais no final do anime, ele acaba tendo conflitos com o norte, com o oeste, com o sul e principalmente na região leste, porque além de fazer a fronteira com um país que é Xing, que é um país do extremo leste, que tem uma alquimia um tanto diferente, ainda tem no seu extremo leste uma região conhecida como Estival, que o povo que mora lá, os estivalianos, eles sofrem uma certa perseguição que, depois que você vai entender o porquê, você vê o tanto que aprofunda esse paralelo que eles traçam com a nossa realidade. Uma coisa muito interessante, inclusive, é que o líder de Amestriz, ele é um Führer, ele é então a representação do Hitler ali. Tem essa questão de ser uma ditadura militar, de ter um líder ali que tem um poderio bélico, que controla todas as instituições ali. Você começa a ver a toxicidade que é ter um governo que é focado nas forças armadas, o que isso vai trazer para toda a população, e principalmente a enganação que a mídia vai ter que fazer para encobrir os massacres que tem que fazer para colocar o povo a favor do governo e contra os inimigos. E antes de explicar toda a filosofia do anime, que vai ser o foco da segunda parte desse vídeo, eu vou falar do que mais deslancha Fullmetal pra mim, que é a família. Aqui você consegue ver muito mais do porquê que os irmãos Elric fazem o que fazem, do porquê que eles querem aprender alquimia, de como que a relação deles com a mãe era forte, do abandono que eles sofreram do pai, e você consegue ver que o Ed se culpa muito por ter deixado o Al à beira da morte, e hoje em dia tá sem o corpo. O Ed também, ele sente o peso de ter perdido o braço e a perna, e o Al, ao mesmo tempo, ele fica naquele dilema, porque ele entende o que o Ed fez, ele entende o que os dois fizeram, na verdade, e ele ainda tem o problema de estar preso na armadura, que é uma existência temporária, ele precisa voltar pro corpo dele. Então os dois, cada um quer se ajudar nos seus objetivos, que acabam culminando no mesmo objetivo, e você vê por que chama Brotherhood. A irmandade dos dois é muito forte. E não só isso, a família que eu coloquei aqui envolve uns amigos também, o Major Armstrong, o Roy Mustang, a Tenente Hawkeye. Você vê o porquê de todos esses personagens serem tão ligados aos irmãos, porque que todo mundo admira eles. Eu prometo! Um dia eu virei aqui pra te buscar! Espere por mim! Agora, passando pra segunda parte do vídeo, eu vou explicar um pouco do que eu entendi da filosofia do anime quando eu terminei de assistir ele. Que é essa parte que eu acho que eu vou levar pra sempre, de todos os ensinamentos que a história te passa, e que eu acho que é muito importante o público, assim que assistiu o anime, tentar buscar o sentido de algumas coisas que a autora tentou passar ali, que foi transposto pro anime. Começando pelo que é ser humano. Aqui no anime tem uma desconstrução muito absurda do ser humano, da pessoa, do que é essa nossa raça conhecida como Homo sapiens. A começar pelo tratamento de que a gente não passa de corpos feitos de elementos químicos organizados de determinada maneira, que contém alguma coisa que nos dá consciência, que seria a alma. E isso aí já mostra que o ser humano, ele é muito complexo e ao mesmo tempo simples, porque ele está inserido num contexto maior, que é o contexto de todos os elementos que compõem o universo, mas ao mesmo tempo cada consciência tem a sua individualidade. E eu acho que a forma que eles encontraram para transpor o que é ser humano aqui é muito forte, o que é a guerra. A guerra expõe muito bem a natureza humana. Tanto os medos, por exemplo, o Major Armstrong, ele tem muito receio de estar fazendo
fazendo o que ele tava fazendo na guerra ali, ele sabe que era errado, só que ao mesmo tempo ele tinha medo de se opor ao exército, porque ele sabia que ele ia se tornar um criminoso. Ou então o próprio Roy Mustang e a Hawkeye, eles sabem que é muito errado, só que eles têm que cumprir um dever, é o que eles têm de papel na sociedade. Ou o próprio Scar, por exemplo, que ele foi a vítima da guerra e ele tá numa vingança pessoal contra todos os alquimistas federais, então ele tem uma motivação pra estar fazendo aquilo, só que ao mesmo tempo ele se questiona, ele fica martelando a mesma frase: se você é ferido, você tem pesadelos na hora de dormir, mas se você fere alguém, você nunca mais consegue dormir em paz. Então ele sabe que é errado, mas ao mesmo tempo o coração dele não deixa ele ficar quieto enquanto ele não sentir que a sua vingança foi satisfeita. E aí você vai vendo toda a desconstrução dos personagens, dos próprios homúnculos. Em tese, eles causaram a guerra, só que eles só começaram ela. O massacre continuou por mãos humanas, então o ser humano tava ali fazendo uma coisa que era evidentemente errada, fazendo ali um genocídio de toda uma população. Não tem desculpa de que foi um homúnculo que começou. E mesmo assim, os homúnculos são derivados da natureza humana. Os pecados são o quê? As pequenas piores partes do ser humano. Então tem toda a natureza humana até nos vilões. Só que ao mesmo tempo o anime não tem essa visão pessimista o tempo inteiro. Eles mostram as mentiras, as traições, a maldade humana, só que ao mesmo tempo ela faz essa construção de uma forma muito contundente do porquê que o ser humano ainda merece um pouco de crédito. E você consegue ver porque alguns personagens que são heróis às vezes te assustam na forma como eles agem. Eu não vou falar quem aqui, mas é uma cena muito pesada. É um personagem que você tem tanto carinho por ele que na hora que ele age como um monstro, você não sabia o que vai acontecer. E um personagem que você odiava o anime inteiro, você começa a ter tanta empatia por ele, você fala, velho, agora você não pode morrer, eu não quero ver você partindo dessa pra melhor. E o Ed mesmo fala, o ser humano só consegue ser tão complexo porque ele se relaciona de uma forma diferente com o meio em que ele tá. Ele é o único ser que consegue entender o que é o universo e por meio da alquimia, que é essa compreensão toda, ele consegue alterar as coisas. Ele consegue se relacionar com outros seres de uma forma bem diferente. E isso é o que dá essa característica ao ser humano, de errar, mas ao mesmo tempo reconhecer os seus erros e corrigir o que tá errado em torno dele ali. E agora entrando no segundo ponto filosófico que o anime aborda, é meio rápido, mas ficou muito marcado na minha cabeça, que é o que é desejo e ambição. O Ganância é o personagem que traz esse plot na característica dele, que ele mesmo fala, vocês taxam alguém que quer dinheiro, que quer fama, que quer poder como uma pessoa gananciosa, mas já parou pra pensar que isso é um desejo natural do ser humano, o ser humano que ele é, e ao mesmo tempo uma pessoa que deseja proteger quem ela ama também tá cumprindo uma ambição que ela tem. E por que um ser humano pode julgar a ambição do outro? A gente não tá no mesmo nível, a mesma espécie. E ele fala, por que um ser humano quer ser melhor que o outro por conta de seus desejos? Meu desejo é melhor que o seu. Eu fiquei muito pensando isso, porque faz muito sentido. Por que a gente tem que taxar o outro como egoísta e a gente não? E porque esse desejo, às vezes é uma coisa ruim, às vezes não. Você fica meio assim, em dúvida. E é um anime que te coloca pra pensar o tempo inteiro nessas questões mais existencialistas mesmo. E isso também fica num subtexto, especialmente do vilão principal. Véi, a ambição dele, ela faz muito sentido pela forma como ele existe. Ele buscar aquilo é a ambição dele. Só que chega um ponto que a ambição dele começa a prejudicar as ambições das outras pessoas. O desejo dele começa a matar pessoas. Aí sim a gente pode intervir. Só que acho que a mensagem que fica no final é: a gente pode agir contra o que a gente acha errado, só que sem essa pompa toda de que nós somos os mocinhos, a gente tá agindo pelo bem. Não, às vezes o nosso desejo de amanhã pode estar fazendo mal pra outra pessoa. Então tem que relativizar muito bem as coisas quando você tá pensando em você em relação ao outro. Então fica essa mensagem muito forte também, de um personagem que era pra ser o vilão, fica tão rico que você não consegue mais esquecer aquele cara, velho. É muito foda. E agora eu acho que a principal filosofia que o anime deixa no final, quando ele termina, você fica, velho, é isso. É sobre o que é a verdade. A verdade seria, desde o começo, aquilo lá. Um é tudo e tudo é um. Você só consegue fazer alquimia quando você entende no que você está inserido. O que a alquimia vai fazer? Ela vai alterar o universo. Você está existindo ali com todas as substâncias químicas, com todas as formas de vida, e isso vai ser alterado quando você começa a entender. Por isso que a primeira fase, a primeira etapa da alquimia é a compreensão. Você entender esse contexto maior em que você é uma pequena parte que ao mesmo tempo compõe o todo. Depois que você entende isso, você já é capaz de alterar aquilo por meio de uma desconstrução. Você consegue quebrar as correntes que existem na forma como o mundo é. Você consegue alterar as coisas por meio do desfazimento das coisas em seu estado natural. Seja uma relação que você tinha com uma pessoa, seja como que alguma coisa se encontra na natureza, seja como que você vê o mundo. Você consegue quebrar isso pra aí você partir para a principal etapa da alquimia, que pode ser a compreensão, só que eu acho que o principal objetivo da alquimia é justamente isso, que é a recomposição, que é quando você pega aquilo que foi desfeito e você
reorganiza de uma forma totalmente nova. Isso serve pra todas as coisas no anime. Serve pra relação dos heróis com os vilões, a troca de papel também entre um e outro, as motivações, o que um acha bom e o outro não. E quando você cumpre isso, você consegue ter uma percepção um pouco maior do que aquilo que você tinha quando você entrou nesse processo. E principalmente o Ed, o Al e a professora, a Izumi, que ela também teve esse acesso à verdade absoluta por conta da alquimia que eles fizeram, que é proibida, que é a alquimia da transmutação humana, que acabou revelando o que tinha atrás da porta pra eles. A porta é muito importante aqui. Quando essa porta se abre pra eles, o que eles têm de acesso ali não é um poder maior de todas as coisas, não. Eles só têm uma compreensão do que é esse ciclo que compõe a vida, do que a alquimia entra ali no meio e altera. Então por isso que eles conseguem fazer alquimia só fechando as mãos, porque eles mesmos fazem o seu próprio ciclo de alquimia, ciclo de transmutação. Eles são um círculo porque eles conseguem transmitir toda a informação do universo através deles. Só que isso tem um preço. O preço foi a perda de alguma coisa, que aí vai entrar na filosofia final do anime, que eu acho que essa é pra fechar com chave de ouro. Eu acho que essa história não ia ter todo esse potencial se não falasse de sacrifício. A grande frase de Fullmetal Alchemist é a troca equivalente. Você pode alterar as coisas, mas em troca você tem que oferecer alguma coisa. O sacrifício é muito importante em qualquer jornada que você for empreender na sua vida. E isso fica muito claro desde o começo, quando os irmãos aprendem a fazer a primeira alquimia deles, até no final, quando o Ed entende o que ele tem que fazer para desfazer aquele erro que ele cometeu lá atrás, fez o irmão dele perder o corpo e ele ficar nesse estado que ele tá hoje. Então ele começa a entender a importância de se fazer sacrifícios enquanto você tá vivendo. E a vida mesmo, ela é esse sacrifício constante. Você tá perdendo o seu tempo enquanto você tá em alguma jornada. Então isso é natural da vida, isso não é uma coisa ruim. E ele realmente só consegue vencer essa verdade que estava atrás da porta quando ele entende isso, que perder não é o problema. O problema é quando você perde e não aprende alguma coisa. E quando ele consegue entender que ele vai perder alguma coisa e ganhar alguma coisa em troca, isso fica muito evidente. E o sacrifício final do Ed faz total sentido. Você consegue ver toda a carga dramática, toda a emoção que ele coloca naquele último ato que ele faz pelo irmão, que você espera um final triste, só que surpreendentemente é uma coisa que te deixa pra cima. Você fica triste por estar acabando o anime, mas você fica feliz por ter aquela resolução que não foi uma coisa que veio do nada, faz total sentido com tudo que o anime sempre passou. E é um final que ele foge do clichê ao mesmo tempo que ele tava na sua cara o tempo inteiro. Quando termina, você consegue ver toda essa importância, o que o sacrifício faz. Você vai viver e a sua vida vai ser feita de sacrifícios. Só que isso só vai ser útil pra você quando você entender o lado positivo disso. E você entendendo o mundo, a verdade e a própria existência como esse sacrifício constante, é isso que vai te fazer mais forte. Eu acho que é um anime que vai te enriquecer muito. Você tem que assistir ele dando esse enfoque, principalmente nas relações humanas, entendendo que é mais do que um anime de ação. Você fica muito envolvido e muito preso ali, e no final vai ser muito recompensador. Pra mim, foi uma das melhores histórias que eu já vi, contando animes, filmes, séries, livros, tudo. É muito forte. E eu acho que daqui pra frente vai ser o anime da minha vida. Todo mundo fala que você tem que ter um anime mais importante pra você. O meu surgiu agora. Eu acho que essa história vai ser o que eu vou levar pro resto da vida. Então fica aí um pouco das lições de Fullmetal, do porquê que esse anime é importante. E dê uma chance pra ele, espero que vocês gostem de coração. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, deixe nos comentários aí o que você gostou do anime, o que você achou do vídeo, e é isso. Até a próxima, se inscreve no canal, ativa o sininho e tchau. Aprender uma lição sem dor não tem significado. Isso porque as pessoas não conseguem obter nada sem sacrificar alguma coisa. Mas, quando elas superam as dificuldades e conseguem o que quer, as pessoas conquistam um coração forte que não perde pra nada. Um coração forte como o aço.